Obviamente, hoje vamos falar sobre Israel, é um assunto super difícil, polêmico. E eu vou começar, julgando a pergunta, não vou direcionar nem para trás para Guilherme. A questão é a seguinte: por que Israel, um estado tão pequenininho, eu não sei o tamanho de que é. Você pode colocar ele dentro, em proporções, você pode colocar ele dentro do estado de Sergipe, em proporção de área. De tamanho, né? Você atravessa ele todo de carro em 2 horas e meia. Uau! Agora, a lateral, assim, horizontal, se você partir ali da Cisjordânia, dá 10 quilômetros até o Mediterrâneo. É muito perto. Ô, Cássio, um avião, quando ele entra no espaço aéreo de Israel, se ele for fazer um corte horizontal, em 4 minutos ele atravessa o país. É muito pequeno. Muito pequeno. O pessoal diz que nas placas é assim, bem-vindo a Israel, de um lado, do outro lado. Foi muito bom recebê-lo, mais ou menos assim. É pequeno. Ô, Guilherme, mas por que um estado tão pequeno, né? Por exemplo, quem não conhece Sergipe, conhece Aracaju, está perdendo um estado lindo, maravilhoso, praias lindas, uma gente linda. Um abraço a todos vocês de Sergipe que nos assistem aqui na Rede Super. Mas a gente vai para Sergipe, conhece o povo de lá, né? Alguns vão para estudar em Sergipe e tudo. É tranquilo, né? Você vai em Sergipe, é tranquilo, né? Uma gente linda e tudo. Você vai para Israel, rapaz, é um estado do tamanho de Sergipe, mas você tem que saber onde você vai. Por que tão polêmico um estado tão pequeno assim? Então, Cássio, a relação de Israel, ela é muito maior do que a proporção, a dimensão do Estado. Territorial, né? Territorial. Ele é um Estado que, para nós entendermos o que está acontecendo hoje no presente e o que irá acontecer no futuro, nós temos que irmos ao passado. Uhum. E o passado ali é a terra prometida. É onde Deus, ele entregou aquela terra ali para os judeus. Então, passado, assim, bem remoto, né? Há milhares de anos. Exatamente. Mais de 4.000 anos, né? Pois é. Isso é engraçado, assim, interessante, porque outro dia eu estava conversando, né, sobre o Brasil. Nós temos uma história tão recente, né? Em termos assim, de história colocado. Registrada. Exatamente. São 500 anos, a gente não sabe muito bem. Foi até com a missionária que estava aqui conversando com a gente. A gente é muito recente. Uhum. Você fala 500 anos, mas se você for analisar a história mesmo, é quando a família real vem, né? Uhum. Então, 1808. É aí que começa mesmo. Até ali é mais uma área de exploração. Começa a produzir documentações. Aí sim. E você imagina aí uma cidade igual a de Jerusalém. Tem 4.000 anos. Pois é. Vem cá, a gente vai continuar falando dessa história, mas, por exemplo, Jerusalém, eu não conheço Jerusalém, né? Eu já vejo vídeos e tudo, mas, por exemplo, é o tamanho de Belo Horizonte? Não, assim? não, é menor. Jerusalém, se você tem que imaginar que, acho que você não anda lá 500 metros numa reta. É tudo subido assim. Então isso parece Ouro Preto. Parece Ouro Preto. E o foco dela, o epicentro dela, está concentrado ali em 4 montes. Né? Eles falam, é o Monte Sião, o Monte Moriá, o Monte Escopos e o Monte das Oliveiras, né? Margeado por vales, Vale do Cidrom, Vale do Tiperion. E essa cidade, inicialmente, ela era só no Monte Sião, ela era muito pequena. Era a cidade de quem? Cidade de Davi. Que Davi toma de quem? Dos jebuseus. Uhum. Isso que é 1000 antes de Cristo. Esse negócio é interessante, tá falando, Guilherme Tales, quando eu tive o meu encontro com Cristo, que mudou completamente a minha vida, há quase 40 anos. E eu não conhecia nada de Bíblia naquela época, hoje conheço pouquinho, mas muito... Modesto. Mas Modesto. Não, mas a gente sabe o poder que é a Escritura, né? Para quem não sabe, o Cássio é um grande professor. Vem. Mas vamos lá. Eu lembro que a gente estava no acampamento, por exemplo, dos jovens da Igreja Presbiteriana, e tinha uma música que era mais ou menos assim: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Amém. É mais ou menos o refrão. Quem é mais antigo vai lembrar desse cântico aí. E eu ficava, porque eu não conhecia nada de Bíblia, eu ficava pensando assim, gente, como estão os montes à roda de Jerusalém? Eu pensava assim, que tinha uns montes e tinha uma roda, sabe? Alguma coisa assim. Quer dizer que Jerusalém é cercado. Depois que vão me explicar, eu falei, os redores. É cercado. Belo Horizonte é a Serra do Curral. Isso. Mas em Jerusalém a coisa é mais assim, fechada. Não, esses são montes, né? E você, vamos supor, quando você chega do norte, você chega ali pelo Monte Escopos, aí você já avista o Monte Moriá junto do Monte Sião. Hoje, né, você já avista aquela mesquita. E aquela mesquita... É Umã? Não, né? A mesquita do Domo da Rocha. Tá. Ali, na realidade, as pessoas acham que é só aquela mesquita que existe, mas ali no Monte Moriá, no Monte do Templo, né, tem 2 mesquitas.
Agora vem cá, o Guilherme Taz. Gente, nós falando da cidade de Jerusalém, mas o estado tão pequeno, tem petróleo ali? Petróleo em Israel, na mediação de Jerusalém, não. Tem ouro, minério, assim, alguma coisa que foi... No Mar Morto tem uma quantidade de mineral. Mas será que é por isso que eles estão disputando aquilo ali? Não, acho que Israel é uma coisa que... Um contexto religioso. Envolve A questão é tudo. espiritual, religiosa. Eu sou mais além. Jerusalém seria o quê? O relógio do mundo. Então, Israel é um Então não é um uma questão termômetro. financeira, econômica. Não. Ali vai. Você falou do passado, vamos lá. A questão financeira, econômica, ela é mais relacionada com o Oriente Médio. Ali tá. no Oriente Médio, sim. Só que o berço das civilizações se iniciaram no Crescente Fértil, que é onde ali Abraão foi chamado, ali na Ur dos Caldeus. E Os meus alunos de história, lembra? Mesopotâmia, no meio dos rios, não é isso lá? Exatamente. Entre rios. Onde é o Iraque hoje, né? Exatamente. Naquele contexto, houve disputas territoriais por causa de água no passado e hoje as disputas territoriais são devido ao petróleo. Então, mudou apenas o objeto da disputa. Da disputa. Mas a questão da disputa, não. Agora, Jerusalém, ela tem uma simbologia, ela é muito importante para as grandes religiões, para o cristianismo, para o judaísmo e, numa terceira via, o islamismo. Por que, por exemplo, você falou da mesquita, né, do Dom da Rocha? Dom da Rocha e tem a Mesquita de Omar. Mas, por exemplo, assim, a gente até entende, grosso modo, sim, superficialmente, por que judaísmo? Porque Jerusalém foi capital, Foi tudo envolvido. cidade de Davi. Isso, cidade de Davi. Para o cristianismo, porque é ali que Jesus morreu, não é? Embora tenha nascido em Belém, foi ali que morreu, que foi sepultado, que... Ele diz que vai voltar. Exatamente. Agora, por que para o islamismo? É só por implicância? O Islã, ele tem Jerusalém como a terceira cidade mais importante. Ah, é? Terceira. Quando você vê no mapa a Arábia Saudita, você tem aqui Israel, Arábia Saudita. Isso. Na Arábia Saudita ali você tem a cidade de Meca e Medina. Medina são. Tá? O profeta Maomé, ele recebeu revelação de Deus. Né? Tanto é que essas revelações elas foram transferidas para um livro chamado Alcorão. Ele sobe a Deus, através de um cavalo alado, no Monte Moriá. Que Só que ele está em Medina. Como ele é transportado para lá, eu não sei. Mas o relato é esse. Pelo relato de lá, ele sobe num cavalo alado e Deus dá para eles, recita para ele as leis que são depois compiladas. Mas no caso, assim, por exemplo, a gente lembra do relato bíblico, primeiro século, a igreja perseguida, Império Romano. Sim. Mas depois, aquela região ali, ela ficou com os judeus pouco tempo, né? Porque ela foi depois invadida pelos romanos e depois os árabes os otomanos. dominaram, né? Cássio, aquela região, principalmente Jerusalém, ela ficou no domínio mesmo dos judeus de Israel, foi ali no domínio davídico. Depois Nabucodonosor vem e leva, né? O século 6 a.C. Depois, muito depois, no ano 167 a.C., tem o domínio macabeu. Aí, por um período curto, que os judeus têm um domínio de Israel. Mas aí vem Pompeu, vem o Império Romano. Depois do Império Romano, você tem alguma sucessão de revoltas judaicas, inclusive a do ano 70. Aí o povo dispersa. Aí que depois a gente tem a Massada, aquele negócio, você né? tem Massada. Exatamente. Aí eu vou mais além. No ano 132, houve outra revolta, de um cara chamado Bar Koba. Aí o imperador, na época era Adriano, ele mandou 10 legiões para a Judéia. Para destruir? 10 legiões para a Judéia. 100 mil homens. Ele destrói, ele pega Jerusalém e transforma ela numa cidade onde ele vai construir ali, onde era o templo, ele vai construir um Capitólio, um templo a Júpiter, e muda o nome de Jerusalém e muda o nome da Judéia. Ah, tá. Jerusalém passa para a Eólia Capitolina e a Judéia passa para que nome? Pilistim, que hoje é o quê? Palestina. Pois é, Guilherme, nesse caso aí, a gente tem esse relato bíblico do primeiro século, um pouco da história, mas como que
essa região onde hoje está Israel foi ocupada por pessoas que não eram judeus. Como é que foi esse processo? No ano 630, Jerusalém, o estado de Jerusalém, ela foi invadida pelos bárbaros, que eram os árabes. Tá. E esses árabes, segundo os documentos históricos e segundo a própria história que Jerusalém conta através das construções, através de tudo artefato, de tudo, não há nenhuma menção da religião daqueles bárbaros. Não há nenhuma menção de a qual Deus eles serviam. Eles vinham do norte da África e da Arábia, né? Exatamente. Vieram por baixo, não por cima. Exatamente. Então não há nenhuma menção. E até a morte de Maomé, após 50 anos, é que foi ser mencionado pela primeira vez um relato sobre o islamismo e sobre o profeta Maomé. Então, preste bem atenção, eles invadiram Jerusalém, eles ficaram lá em Jerusalém por volta de 50 anos, e a primeira menção a Maomé, ela é posterior a isso, através de uma moeda. É a primeira menção. Então, é muito interessante porque quando nós olhamos os fundamentos do islamismo, nós não temos base teórica para a própria doutrina deles. De onde eles tiraram que o pai da fé deles é Abraão, que o filho da promessa é Ismael, que os evangelhos são citados. Então parece que ele foi formatado utilizando os conceitos do cristianismo e do judaísmo. Perfeito. Porque tendo invadido, né, a região que hoje é Israel, árabes dominaram. Quando eu digo árabes, no sentido não de país, né, da Arábia Saudita, mas como povo do deserto, né? Descendentes de Ismael. Isso, os descendentes de Ismael, perfeito. Os ismaelitas. Dominaram aquela região, ficaram ali. Parte desse grupo, ou grande parte, então, depois que o islamismo começou com Maomé, por causa do avançou para o norte da África e ali onde hoje é o Oriente Próximo, né? Oriente Próximo e Médio, daí depende muito da conceituação. E depois, o que aconteceu? A Europa cristã do viés católico romano começou a fazer as cruzadas para tentar retomar aquela região ali. Por quê? Era questão financeira, porque isso deu muito problema, né? Você tem aí o tempo dos cruzados, né? Isso. E quando você vai aprofundar nos cruzados, você vai ver que o último objetivo deles era alguma coisa religiosa. E sim dominar essa rota comercial, né? Que era a rota para o Oriente. Né? Isso aí era o Papa que queria avançar e não perder esse domínio da Terra Santa. Agora, isso aí tem os problemas mais religiosos. Embora a motivação não fosse religiosa, porque assim, foi uma luta você falou das 3 maiores religiões monoteístas, né? Do cristianismo contra o islamismo, né? Sim. E essa luta dos cruzados, ela tem um avanço cruzados e depois os cruzados são expulsos, né? Sim. Tem até o Saladino, né? O Sarraceno. Tem o filme As Cruzadas. É muito legal aquele filme. E aquele imperador já dos cruzados, né, que é de uma herança bizantina, ele realmente era o rei com câncer, né? Ele tinha um tumor aí no rosto. E no filme ele relata que ele tinha uma máscara, né? Para mostrar. Aquilo ali é uma ficção, mas tem um fundo ali de verdade. Ô, gente, está bombando aqui de mensagem. Se deixar, eu vou ficar batendo papo com o Guilherme e Thales aqui. Esqueço de você. Não vou esquecer, não. Olha só, o Abraham de Betim nos deseja a paz do Senhor e pergunta, por que Israel é considerado relógio de Deus? Você mencionou isso aí. Por que relógio de Deus? Eu poderia ficar aqui 2 horas falando sem tirar o pé do chão, mas... Por exemplo... Se você começar a tirar o pé do chão, eu vou ficar assustado aqui. Vai ser arrebatado aqui. Eu vou dar um exemplo, assim, no Evangelho de Lucas, quando Jesus está andando ali onde é o Monte Moriá, andando pelo templo, ele sai do templo, ele desce o Vale do Cedron e para ali no Monte das Oliveiras, ele fica ali admirando e um dos seus discípulos fala que grandes construções, ele fala, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Aí os discípulos questiona ele, quando que vai acontecer essas coisas? Ele fala uma série de sucessão de fatos que deveriam acontecer, e aconteceram. E ele fala que o retorno dele se daria quando o tempo do gentil terminasse sobre o Monte Moriá, sobre o Monte do Templo. O tempo dos gentios. Trazendo para uma linguagem, o tempo que não tivesse mais, quem não fosse judeu, dominasse o Monte do Templo. E nunca teve um domínio judeu do Monte do Templo, a não ser por uma semana, no dia 8 de junho de 1967. 1967. De 67, a Guerra dos 6 Dias. A 71ª Batalhão
quartel de paraquedistas e invadiu o Monte do Templo e tomou o Monte do Templo. Mas hoje, o que tem lá? Hoje você tem as duas mesquitas e tem um domínio que é a região da Cisjordânia, que é uma resolução da ONU, a resolução 181. Ô, Guilherme, o Gustavo de Contagem pergunta, fala-se que Israel é o relógio do mundo com relação ao Apocalipse. Então, em qual pé estamos nesse contexto? Assim, que hora que está mais ou menos? Você tem... Mas Porque assim, a gente olha para Israel, a gente fica assustado com o que está acontecendo. O Trump, eu sempre tenho citado o Trump, porque é muito recente isso. Toda vez que ele fala de Israel, da aproximação, de defesa, o pessoal já fica arrepiado. Então, Jesus, ele não nos dá um ultimato sobre a sua volta. Ele nos dá várias pistas, né? Vários sinais. E é incrível quando nós estudamos sobre Israel, sobre o povo judeu, nós vemos que existe uma unção sobre aquela cidade, uma unção sobre aquele povo. Quando nós vemos as pessoas que receberam os prêmios nobres, a religião delas, eles são judeus. Quando nós vemos as pessoas que se destacam... É um negócio esquisito, né? Você fala assim, tipo, tão pequenininho e... Existe uma unção, A própria Guerra dos 6 Dias que o Thales citou, que foi todos contra Israel e... Se você pensar, tá ali no meio de países que são contrários. Que loucura isso. Como é que consegue sobreviver, né? Você tem Israel ali de frente para o Mediterrâneo você tem Líbano, você tem a Síria, você tem a Jordânia, a Arábia Saudita e o Egito. Aí você vê ele cercado por países árabes. Olha, nós estamos recebendo várias mensagens no nosso WhatsApp, 984029756, dando tchauzinho para Mariana. A Mariana, nossa produtora aqui, ela fica mostrando o tempo que tem para terminar o bloco, fica dando tchauzinho para mim. Tchauzinho, viu, Mariana? Então vamos lá. Aqui, só para chamar para o intervalo, professor Thales, só não disse seu nome, manda o nome aqui para você ganhar nota, um bônus na prova aqui. Professor Thales, um abraço. Quando o professor Thales, começa a falar, nós ficamos tão admirados com o conhecimento dele que ficamos sem palavras. Também fica sem palavras, como fala mais que o nome da cobra. Tem que controlar. Não controla não, filho. Conhecimento tem que ser partilhado, que a finalidade do nosso bate-papo é isso, partilhar conhecimento. Quando eu sento com o Thales aqui, eu fico também sugando aqui, porque o homem conhece bastante. Então manda pergunta pro Thales, pro Guilherme, manda para mim também, eu vou transferir para eles, não sei responder, mas vamos aprendendo juntos aqui. Estamos de volta com o nosso bate-papo, hoje batendo um papo muito legal com o Guilherme, com o Thales, sobre Israel. Estamos aqui aprendendo muito sobre a razão de Israel ser tão importante, sendo tão pequeno em termos territoriais, até em termos populacionais, não é uma população tão grande assim como o Brasil, Estados Unidos, e está sempre aí na mídia. E nós temos uma pergunta muito interessante de um acontecimento muito recente que eu já comentei aqui. Manda a pergunta, por favor, aí, pessoal da produção. Vamos ver se eles conseguem responder isso aqui. Vamos lá. Moisés Duarte, de Belo Horizonte. O que muda para Israel com a eleição do presidente Donald Trump? Olha só, isso eu quero saber, porque assim... Tem uma polêmica muito grande. Eu lembro que antes da eleição e da posse do Donald Trump, aconteceu um negócio muito interessante, porque eu não sei se foi no Conselho de Segurança da ONU, me parece que foi no Conselho de Segurança da ONU, foi votada uma moção e sempre, como tem que haver unanimidade, tem que haver todos os votos para ser uma moção aprovada, sempre quando era uma coisa contrária a Israel, dava errado. Por quê? Porque sempre os Estados Unidos posicionava-se a favor de Israel, independente de qual fosse a pauta, os Estados Unidos fechados com Israel. No finalzinho, no apagar das luzes do governo Obama, foi votada uma moção que prejudicava Israel e o representante norte-americano, sob, obviamente, a orientação do ex-presidente Barack Obama, não é que ele votou contrário a Israel, ele não votou a favor, quer dizer, ele se absteve e isso não deu possibilidade de barrar a moção. Como ele se absteve, os outros votos foram contrários e Israel saiu perdendo. Com a entrada do Donald Trump, vocês acham que a coisa para Israel melhora, piora? Qual o impacto? Donald Trump, ele é um pró-Israel. E ele já entrou no governo dele já tomando algumas medidas que podem gerar, às vezes, um impacto ali no Oriente Médio. Vai deixar meio desconcertante. Eu li uma matéria que um líder lá francês, ele falou assim, a qualquer momento ele pode tuitar, estamos transportando a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Sim.
Porque Tel Aviv é a referência administrativa. Administrativa, é lá o parlamento, tudo. Agora, ele fala assim, vamos transferir para Jerusalém, isso vai ser como uma afronta ao mundo islâmico, né? Ao mundo, à Liga Árabe. Vocês acham que o fato do Donald Trump ser protestante, ele é presbiteriano, isso influencia a posição dele com relação a Israel, mais do que a geopolítica? Acho que influencia. Questão espiritual? E lembrando que ele é uma grande interrogação, né? Ele é um cara que vem aí quebrando paradigma atrás do outro. Uhum. Todos os especialistas políticos, os conhecedores de política, eu cansei de ver na televisão em fontes de alta comunicação que ele não passaria das prévias. Não, eu fiquei muito surpreso, confesso que fiquei surpreso. Eu jamais pensei que ele seria presidente. O que, assim, a surpresa não foi total, porque como a gente acaba conhecendo muitas pessoas que moram nos Estados Unidos, né, são às vezes colegas de faculdade que estão lá e tudo, e às vezes as postagens dele eram favoráveis ao Trump na época da disputa com a Hillary. Eu ficava, gente, mas engraçado, né? Aqui no Brasil, nossa visão era assim, não, a Hillary vai varrer o Trump. Aí quando a coisa começou a acontecer, eu falei, gente, não é que esse povo estava com a razão? Primeiro ponto que quando nós vamos... quando nós vemos uma notícia em qualquer meio de comunicação, nós temos que entender que existe uma tendência muito grande, a mídia brasileira ela não é imparcial. Ela tem intenção em tudo, né? A mídia brasileira ela tem um discurso, ela tem uma direção e as informações, na maioria das vezes, elas são maquiadas para poder dar embasamento para aquilo que eu penso ou para aquilo que quer ser exposto como verdade. O Donald Trump, ele é um CEO e CEO é a sigla de um gestor grande. Um gestor, um diretor. E essa modalidade de políticos, de governantes que tem essa tendência administrativa, que tem sucesso empresarial, ela vem à tona num discurso, né, num momento onde que os políticos eles já estão fadigados. Nós já estamos fadigados dessa antiga política. Guardando as grandes devidas proporções, é o que aconteceu na capital de São Paulo com o João Dória, muito bem, que é um grande gestor, né? Grande gestor. Exatamente. E na saída do Obama, teve um agravante. Os Estados Unidos foram contra o quê? Os assentamentos judaicos dentro da Cisjordânia. E houve uma intervenção do Trump. O Trump, após a saída do Obama, ele vetou. Então, Washington vai vetar. E teve um Twitter dele muito, muito sério. Ele falou assim, olha, Israel, aguente firme, falta 20 dias. Para eu assumir. Ele não deixa de ser uma pessoa extremamente ele é nacionalista. relevante. Ousado, porque quando o assunto cai para a escatologia, a gente não pode deixar de falar do profeta Zacarias. O que tem? O profeta Zacarias, em sua maioria das suas profecias, ele acertou tudo. E uma delas é que Israel... A maioria não, em todas, né? Todas, mas aqui no tempo determinado, por exemplo, ele profetizou, no seu capítulo 9, verso 9, que o seu líder, o Messias, ia entrar em Jerusalém montado num jumento. E aconteceu. Imagina para o judeu da época de Zacarias, esse cara é louco. O cara é louco. Como o Messias vai entrar num jumento? Não. Porque até na época de Cristo, eles estavam esperando um Messias que ia botar a ordem e expulsar Roma. Um Messias meio que também militar. Interessante isso, né? Interessante, porque o Messias, nas profecias, ele vai encontrar harmonia entre os dois ofícios. Quais ofícios? Entre ser rei e ser sacerdote. Tremendo. Então, ele diz que se acontecer, aconteceu. E ele diz que Israel, muito próximo da vinda da segunda vinda do Messias, que para nós é Cristo, ela seria um cálice de estontear para todas as nações. Ela ia ser uma coisa assim que ia ser escândalo para o mundo todo. E o que você entende? Eu entendo que vai chegar um momento que Israel vai estar numa situação tão sozinho que vai se reunir muitas nações e vão atacar Israel. Mas e as nações que protegem? E aí, inclusive pegando isso aqui, Guilherme Tales, o querido Itamar Galhardo, lá da linda cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, ele dá bom dia a todos aqui e pergunta o seguinte, ou melhor, pede para vocês comentarem sobre a participação do Brasil no processo de libertação de Israel, né, e transformação de Israel em Estado, que foi em 48, né? Sim. Por exemplo, se acontecer um negócio desse, Estados Unidos, Brasil, qual a posição do Brasil com relação a Israel hoje, assim? Teve um fato relevante no ano passado, que a Unesco decidiu em votação que o Monte do Templo não tinha nenhuma ligação com Israel. Ué?
Isso é extremamente sério. Foram 26 votos a 4. Como que o Monte do Templo não tem nenhum vínculo histórico com Israel? É o Monte do Templo. E como que faz o Arco de Tito em Roma? Né? Aí a posição do Brasil ficou meio em cima do muro. Mas depois o Serra, né, falou, nós vamos posicionar, não vamos posicionar a favor disso. Aí Mas a proposta é como patrimônio cultural? O que era? A Unesco votou e decidiu que o Monte do Templo. O que é o Monte do Templo? É o Monte Moriá. O que tem no Monte do Templo hoje? Você tem lá o Muro das Lamentações e tem a Mesquita do Domo da Rocha. Sim. Que é o quê? É um território que está dentro da Cisjordânia. Sim. A Unesco decidiu que ali Israel não tem um vínculo histórico. Não. Não. Israel não existiu ali naquele lugar. Ah, que loucura. Quando você entrevista, você vê os documentários das lideranças muçulmanas, árabes, sobre o Monte do Templo, tem lá, quando você sobe, você vai lá visitar a mesquita, você está ali no Muro das Lamentações. Né? Do Muro das Lamentações para cá, quem olha é Israel. Aí você sobe uma rampa, quando você entra na esplanada das mesquitas, você vê lá que quem está policiando é um povo lá de roupa azul, mas é um pessoal ligado à Jordânia, mesmo que o exército de Israel faça segurança. Mas ali você não tem o domínio de Israel. E quando você vê um líder falando, eles falam assim, aqui nunca existiu um templo, Templo de Salomão. Pois é, mas olha só, quando a gente fala assim, isso não é Israel, a gente, eu digo assim, quando a Unesco, a Unesco ou outros organismos internacionais não consideram, elas estão falando de Israel enquanto Estado a partir de 1948. 48. Desconsideram, então, por exemplo, toda a história milenar que você mencionou. Exatamente. Eles desconsideram toda aquela construção histórica que Israel tem, que Israel possui. De que ali houve um templo, de que ali houve reis, de que ali... Então, assim, é muito complicado, porque você vê que há como se fosse uma conspiração, né, para poder não legitimar a posição de Israel. E aí a gente pode ir no profundo disso, existe o quê? A gente pode ver que existem interesses em defender um posicionamento do Oriente Médio com relação a Israel. Quantitativamente, há muito mais países árabes do que... a ONU, você vai ter mais países árabes, né? Olha, a Maria Clara Araújo, lá de São Pedro, do Piauí, um beijão a todos os queridos piauienses, já sempre digo aqui, eu sou descendente de um piauiense, mamãe é piauiense, um beijo aí, queridos do Piauí. Ela pergunta, os acontecimentos que ocorrem em Israel hoje são cruciais para ver as profecias da Bíblia acontecerem? Eu creio que sim. Porque quando a gente lê uma profecia bíblica, a gente tem que entender que isso não acontece do dia para a noite. Isso acontece, é preciso ir agregando fatos para que isso venha se cumprir. Israel vai se tornar um cálice de estontear para todas as nações do mundo? Vai. Mas vai ser do dia para a noite? Não. Vai haver uma série de desgaste. Né? Vão ter problemas políticos, uma série de... Já tivemos o quê? 3 guerras, né? Tivemos a guerra em 48, teve em 67, teve em 74. Mas como é que Israel conseguiu sobreviver a essas guerras, sendo que é tão pequeno o Estado? É o que nós comentamos, né? O povo judeu, ele tem uma unção. É o que o apóstolo Paulo, né? Se a rejeição de Cristo por aquele povo, né? Trouxe a salvação para nós, gentios. Imagina a questão deles enxergarem Cristo como um Messias. Eu já ouvi falando que coisas estranhas aconteceram nessas 3 guerras. Coisas assim, sobrenaturais. Vocês já ouviram falar sobre isso? Principalmente no de 67. Tem um documentário, é muito fácil de achar no YouTube, né? É só colocar lá no YouTube Guerra dos 6 Dias, até ele está legendado. Um soldado israelense está vivo, entrevistaram ele disse que quando ele foi alvejado por tiros pela guarda jordaniana e que ele caiu no chão e estava muito ferido, e ele ouviu os passos dos soldados jordanianos vindo, ele já tinha escutado o armado rifle para executar ele olhou assim para os soldados e falou, vou entregar minha vida a Deus, acabou meu tempo. Ele viu os soldados fazendo uma cara de espanto e tudo correndo. Aí ele recebeu o socorro de Israel e depois que esses soldados jordanianos foram capturados, eles disseram, né, num relato deles, que viu muitos anjos.
Vira um exército de anjos fazendo a guarda dele. Vocês ouviram falar também de como se fosse OVNIs, assim? OVNI no sentido, assim, objetos voadores não identificados. Que seriam aviões, o que seriam? Ajudando o exército de Israel. Falei, gente, esse trem é doido. Tem aí os programas que gostam muito disso, né? Bom, mais uma pergunta então. Vamos lá, mais uma pergunta que vem das ruas. Vamos lá? Eu sou Alan Luan, de Belo Horizonte. Gostaria de saber se a guerra entre Israel e a Palestina é uma guerra bíblica? Pois existe uma guerra, assim, propriamente dita, entre Israel e Palestina? Palestina é um país, é um estado? Porque você citou Jordânia. Olhando no mapa, né, Tassi? Porque a gente fica falando assim, olhando no mapa, a Jordânia fica à direita ao alto, é isso? Você tem a Cisjordânia, que mede sempre pelo Mediterrâneo. Onde que está o Mediterrâneo? Acima, né? do Egito, né? Você vai estar do lado direito de Israel, vai estar a Jordânia. No norte, a Síria. No teto, a gente vai dizer, bem acima, no norte de Israel, vai estar o Líbano. Aí você vem contornando, ao lado da Jordânia vai ter a Arábia Saudita, aí depois você tem o deserto do Sinai. Então, onde estão os palestinos? A pergunta é muito boa, porque essa nomenclatura ela veio à tona na década de 40. Tá? O que é Palestina? Palestina é uma palavra que deriva de Filistim. Quem é Filistim? Que deriva de Filisteu. Quem é Filisteu? Filisteu é o povo do mar, que dominava o Mediterrâneo e faziam toda a parte comercial marítima. Eles, como a Canaã era uma rota para você, tanto da Ásia para a Europa e da Ásia para a África, você tem que passar por Canaã, eles aportaram ali. Aportaram onde hoje é o quê? A região, a faixa de Gaza. Ali era a região dos filisteus. Esse povo descende de quem? Esse povo descende de Jafé. Esse povo nem semita é. Esse povo vem do que ali, hoje é a ilha de Creta. Eles são denominados filistins. Essa mudança de nome foi justamente... O que eu estou falando, que ele fala muito... Foi Adriano. Muita informação. Peraí. Quando você fala assim, de Jafé, a pessoa fala, quem é Jafé? Vamos lembrar. Né? É um dos três filhos de Noé. É um dos 3 filhos de Noé. Noé teve 3 filhos. A minha tarefa aqui, o que é? Cã, Sem, Jafé. É dar um andamento um pouco mais compreensível no número de informações. Então, peraí. 3 filhos de Noé, Cã, Sem, Jafé. Cã, Sem, Jafé. Então, os semitas... Os semitas vão gerar o povo tanto árabe quanto o povo judeu. Sim. Todo mundo já ouviu falar a expressão, antissemitismo. O próprio Hitler, todo mundo fala, o Hitler é antissemita. Porque perseguiu o judeu. Perseguiu o judeu, mas o judeu é o quê? O judeu é semita. Semita de o quê? Descendente de Sem. Mas Ismael também é filho de Sem. Também semita. Mas filisteu, palestino, não. É jafetita. É jafetita. Que é descendente do outro irmão do Sem, que era o Jafé. Irmão do Sem. Você fala... Nós podemos resumir a questão desse confronto entre os muçulmanos e os judeus em Abraão, porque nós temos a descendência de Sem e Abraão ele tem a sua esposa Sara e ele tem a serva Agar. E aí o filho de Abraão, o primeiro filho é Ismael. E Ismael, ele é o que dá origem à descendência dos muçulmanos. São os ismaelitas que... Os ismaelitas. Que é o povo do deserto. Vai gerar os árabes. Que vai gerar os árabes. E já Isaac, ele dá a descendência dos judeus. Então é muito interessante porque quando Abraão ele tentou dar um jeitinho na promessa de Deus, quando ele tentou fazer da forma dele, né, do jeito que ele imaginava que seria o certo, né? Olha só para você ver a confusão que isso dá depois, né? E você sabia, Cássio, que no Alcorão, Abraão vai ao Monte Moriá sacrificar Ismael. Não está Isaac lá, não. É interessante isso, né? Eles consideram Abraão pai pai da fé também. O Ibrahim, né? Ele é o patriarca. A Caaba, aquela pedra, tem a ver com isso, né? A Caaba, ela é um meteorito, né? Ela está lá em Meca, né? Na Arábia Saudita. Ali, ela existia antes do Islã, muito antes do Islã. Ela era adorada e cultuada ali por muitos povos. Ali era um lugar politeísta. O Maomé chegou ali e falou assim, acabou isso, nós vamos ser monoteístas, Alá é o único Deus. Aí o povo corre com ele de lá. Ele junta o exército em Medina e vai lá e ataca. Aí ele incorpora a Caaba ao Islã.
Tanto é que lá é o ponto mais importante Sim, do Islã. você tem que uma vez na vida, Eles pelo ficam menos. lá girando lá em volta dela. Bom, pode falar. Eu tenho uma sugestão, né? Às vezes você fica muito... A gente precisa visualizar um pouco. Tem um canal no YouTube que chama Live Meca. LIVMSA. A pessoa pode digitar Meca, que ele que vai vai sair. corrigir. Você vê ao vivo. Isso você vê ao vivo. Olha o povo dando volta lá? Exatamente. E o Muro das Lamentações também. Você pode botar no Google assim, Kotel, né, com K, K-O-T-E-L, Kotel, Web. Aí vai aparecer um site que você vai ver um webcam ao vivo no Muro das Lamentações. Olha que legal. Bom, nós temos muitas mensagens chegando aqui. A Deusita manda uma mensagem sobre um outro tema que nós temos conversado, sobre o tema de ontem, tá, Deusita? A gente vai tentar voltar, né? A Deusita falando sobre questões ela não está sentindo muita vontade de ir à igreja, o que ela pode fazer, mas um outro programa a gente trata, que a gente está falando de Israel hoje, tá bom, querida? Mas muito obrigado por ter mandado a mensagem, por estar assistindo a gente. Por isso, uma pessoa que manda mensagem, Estado Islâmico é tão bárbaro, descendente de bárbaros? É isso que você falou, Guilherme? O Estado Islâmico é muito interessante quando nós começamos a estudar esse povo, né? Porque o Estado Islâmico, ele descende da Al-Qaeda. Então, eles são tão extremistas, eles são tão fundamentalistas, que até mesmo a união com a Al-Qaeda ela foi prejudicada pela visão que eles têm de mundo. Uhum. E é muito interessante que no islamismo nós temos os sunitas e nós temos os xiitas. A maioria, elas são sunitas, que é mais de 90%. Sim. Entretanto, nós temos fundamentalistas nos xiitas e nos sunitas. Outro dia eu estava até conversando com os alunos da faculdade sobre isso. Porque desde a época do Irã, que era grande parte xiita, a maioria xiita, associou-se o xiita ao extremismo, ao fundamentalismo. Não. Como se não houvesse fundamentalistas sunitas. Exatamente. Né? Associaram ao Ayatollah Khomeini, a Revolução de 79. Mas depois você tem que lembrar que veio o Iraque, o Saddam Hussein era sunita. Muitos do Boko Haram, por exemplo, na África, são sunitas, né? Exatamente. Há extremismo em todas as partes. Uhum. Perfeito. Estamos recebendo muitas mensagens aqui, agradecendo a todos. A missionária Maria Leia, da Assembleia de Deus, lá do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Cardoso, manda sua mensagem. Ela menciona a questão dos historiadores ao se referir a Israel. Uma pessoa mandou uma chamada de voz, não dá para atender, não. Alguém o Odilon estava te parabenizando, o Thales. A Cláudio Gabriel, lá do Ceará, da IPU do Ceará. Quem mais está mandando mensagem aqui? Cristina Mel? Não pediu para colocar a música da Cristina Mel? Coloca. Não entendi, não. Quem mandou aqui, meu Deus, é Amazonas. E eu estou recebendo um tchauzinho, que é a Mariana dando tchau para terminar o programa. Agradecendo a Jormina, muita gente. Meu Deus amado. O Marcos de Lavras, muita gente. Brigadão. Thales, obrigado. Guilherme, muito obrigado. Muito obrigado a você. Olha, que bom que não dá tempo de ler tudo. Quer dizer que o programa está muito bom, está legal. E amanhã, 12h15, eu espero você novamente aqui no Bate-Papo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.